E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Marca um 10, chegando na área, se derrubar é pênalti. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vasco da Gama começa a temporada de 2025 com um empate. Empate contra o nosso algoz de 2024, Nova Iguaçu. Continuamos sem vitórias sobre a laranja mecânica da Baixada Fluminense. E um joguinho também que é difícil de analisar, né, galera? Sei que todo mundo fica chateado quando tem um empate, mas também criar expectativas dentro de um jogo que começa o Campeonato Carioca sem os principais jogadores, com garotos da base, garotos inclusive de 16 anos, e outros jogadores já profissionais que estão direcionados para sair do clube, é muito difícil, né? É muito difícil esperar alguma coisa. Mas antes de tudo, antes de a gente debater isso e outras notícias nesse Marco 10, quero pedir um favorzinho para vocês, deixar aquele like, se inscrever no canal quem não é inscrito, compartilhar, escreva nos comentários aqui o que você está achando, se você concorda, discorda, eu respondo e a gente debate aqui publicamente esse clube que a gente tanto ama, tá certo? Povo, olha, estive em São Januário, né? Cheguei por volta de 2 horas da tarde, o jogo era 4h30, almocei por lá, fiz entrevistas, pré-jogo no Expresso, assisti o jogo, saí do jogo e vou te falar, tô gravando esse vídeo à noite e já esqueci parte da partida, de tão assim, o clima de falta de competitividade, falta de não é vontade dos jogadores, mas uma partida relevante. E isso, seja dentro do campo, seja fora do campo para a torcida, jogando esse sentimento para os jogadores, eu acho que causa uma situação de deixa a vida me levar. E a impressão que eu tive foi essa, de que o Vasco foi superior no primeiro tempo. Acho que o Nova Iguaçu não levou muito perigo no primeiro tempo. O Vasco foi melhor, conseguiu roubar mais bolas, conseguiu ser mais presente na área, no campo ofensivo e no campo defensivo do Nova Iguaçu e resultou no gol do Vasco, né? Num rebate da bola ali pelo canto, Bruno Lopes cruzando, a bola, o goleiro desviando e o Paulinho colocando a bola dentro da rede. O Vasco não fez grandes finalizações e nem o goleiro do Nova Iguaçu havia feito grandes defesas, mas tinha maior presença. E eu acho que isso se explica a queda no segundo tempo. Por mais que a gente tenha tido oportunidades, eu acho que o Nova Iguaçu também, fisicamente, se encontra num momento melhor. Vem treinando há mais tempo, incrivelmente mais tempo do que os garotos, né, do Vasco e os jogadores como De Lucas, Zé Gabriel, Serginho. Assim, é óbvio que o Nova Iguaçu vai ter, pelo momento físico de preparação, que aparentemente começam lá em outubro, né? Novembro, outubro, um condicionamento melhor. E eu não acho que seja apenas mera coincidência o Nova Iguaçu ter jogado melhor ou ter tido maior imposição física no segundo tempo. Eu acho que o Vasco perdeu o pique, né? E tentou se agarrar ao resultado, ou tentou seguir num jogo de comadres ou num jogo que não tinha interesse. O gol do Nova Iguaçu acontece numa falha, numa bola de escanteio, né? Se não me falha a memória, Vitor Luiz. Mas o Vasco já vinha sendo pressionado em outros lances pelo Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu teve alguns lances de escanteios seguidos do Vasco não conseguir despachar essa bola para longe, né? E acabou saindo o gol e a gente teve chances, né, de tomar o segundo gol. O Nova Iguaçu foi melhor no segundo tempo. Isso não impediu que o Vasco
tenha feito boas jogadas, né? O próprio GB, que eu acho que foi um dos melhores jogadores em campo, junto com o Paulinho, conseguiu construir alguma coisa. É muito pouco para um Vasco da Gama. Qualquer Vasco da Gama que represente essa torcida maravilhosa é muito pouco. Mas a gente tem que também dar a mão à palmatória para o momento da temporada, né? Se isso vai ocasionar em problemas lá na frente, especialmente uma não classificação para as fases finais do Carioca, aí a gente vai ver. Acho estranho um Souza, um Alex Teixeira não estarem jogando, por exemplo, enquanto que o Vitor Luiz está. A gente sabe bem que Leandrinho está na seleção brasileira, o próprio Ryan também, então não tem muitas opções do lado esquerdo, né? Hoje, por exemplo, entrou o Riquelme, e eu não achei que entrou bem, né? Aliás, assim, falando de quem decepcionou, é difícil também, porque é um time que não tem coletivo, não tem entrosamento. Mas o Menino Alegria, o Maxwell, não sei se existe uma necessidade interna do Vasco de lapidá-lo melhor. Talvez ele esteja se queimando com a torcida, foi o jogador da base que foi mais criticado, né, de quem entrou. Acho que ele não tem ainda o corpo físico, ou a experiência, ou o traquejo, não sei, para dividir bolas ou na individualidade, no 1 contra 1, que é a característica do atacante, do ponta, de sobressair. Então acaba sendo, as jogadas que ele não dá continuidade acabam sendo minas para a autoestima dele e para a torcida cair em cima do garoto. Assim. Achei, não falando apenas dos garotos, falei de Riquelme, falei de Maxwell Alegria, mas achei o Zé Gabriel muito mal. O próprio De Luca também, pouco inspirado. Achei o Serginho até conseguindo, em alguns momentos, demonstrar alguma presença ali pela ponta, tabelando, mas muito pouco para os jogadores experientes, né? E eu acho que talvez seja esse a grande questão. São jogadores, e a gente pode elencar aqui, Zé Gabriel, De Luca e Serginho, tirando o Vitor Luiz, que teve o contrato renovado por 2 anos agora há pouco, né, no início da temporada. Eu acho que são jogadores que não fazem parte do plano da comissão técnica do Vasco para 2025. Então, assim, o quanto que esses caras estão envolvidos, é óbvio que são profissionais, é óbvio que cada jogo a gente ouve os boleiros falando da competitividade, do cara que não quer perder, mas o quanto realmente um teste, se é um teste ou não, de um jogo com o Nova Iguaçu, é relevante para você colocar um De Luca ou um Zé Gabriel, que para mim foi o pior em campo. Até pelo contexto da idade e da experiência do Zé Gabriel. Então, assim, isso me chama a atenção. Talvez seja algo a se repensar, ou pelo menos um olhar mais detalhado. Entendo também que os garotos não podem segurar essa marimba sozinhos, né? A gente viu em alguns momentos o goleiro Pablo com uma certa dificuldade de fazer lançamentos, um pouco nervoso. Lincoln e Luiz Gustavo até seguros, mas um pouco também titubeantes na saída de bola. Então, assim, eu acho que é um Vasco inicial com um técnico, Ramon Lima, que pouco conhecemos e que a gente vai um pouco entender nesses próximos 2 jogos, né, que temos pela frente com o expressinho do expressinho. Vamos acompanhar. Pelo menos não perdeu um pontinho fora de casa, né? Entre aspas, o mando de campo era do Nova Iguaçu, para 10 mil presentes em São Januário, uma tarde tranquila, num clima que a gente pode falar, apesar de valer os 3 pontos, um clima amistoso. Então, acho que acabou que o empate refletiu um pouco o sentimento das arquibancadas. Mas é óbvio que, passando os jogos e não mostrando um futebol, ou pelo menos não conquistando os pontinhos, a faca vai ficando no pescoço e aí
essa bomba pode estourar para o Carille e seus jogadores. Sobre o noticiário do Vasco da Gama, hoje a gente teve um momento importante. Chegou de manhã, por volta de 11 horas da manhã no Galeão, Maurício Lemos, o zagueiro uruguaio, vindo do Atlético Mineiro, vem para fazer um contrato, se não me falha a memória, de 3 a 4 anos. O André Hernan, do UOL, deu essa notícia e estamos curiosos, né? Tomara que seja um jogador que venha acrescentar, que venha fazer a diferença no elenco do Vasco, porque a ideia é que Maurício Lemos e João Vitor seja a zaga titular do Vasco. E aí vem a grande pulga atrás da orelha, né? Maurício Lemos e João Vitor têm problemas nas últimas temporadas, especialmente na do Vasco, né? A gente fala do João Vitor, de questão física, né? De ter ficado fora alguns jogos. O Maurício lá no Atlético Mineiro também perdeu espaço por questões físicas. Vamos torcer. E aí, meus amigos, sei que muita gente pode ficar bolada, mas não é para o Carioca que essa zaga tem que funcionar, né? Acho que temos que ir aos poucos, não queimando largadas. Se esses caras, especialmente o Maurício, que não joga há bastante tempo, precisa de um recondicionamento, precisa de um tempo para entrar no ritmo, que seja dado tempo, porque esse cara precisa estar com os cascos brilhando e jogando bola lá para o final de março, quando começa o Brasileirão. E isso também é muito importante para o Vasco da Gama esse ano. É isso, meu povo. Espero que tenham gostado. Escrevam nos comentários o que acharam do jogo, do próprio Maurício Lemos, as suas expectativas. Será que vai vir um pontinha, né? Wanderson meio que descartado, querendo 1 milhão, baixou para 800, mas acho que continua sendo um valor alto. Vamos ver se o Vasco vai ao mercado atrás desses 2 pontas, quem sabe um substituto também para Pablo Verrete, para fazer uma sombra. É um desejo que, pelo menos eu acho que falta nesse elenco. Mas vendo os jogadores que jogaram, né, que foram escalados para a partida de hoje com o Nova Iguaçu, e especialmente os garotos da frente e Serginho, Deluca e Zé Gabriel, eu penso que tanto esses quanto os garotos estão na parte de final do elenco. A gente precisa de pontas e atacantes para ter um time e um elenco mais encorpado ao longo da temporada de 2025 que começou hoje. É isso, meus amigos. Um beijo grande. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Curtam, deem um like, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Esse foi mais um Marco 10. Valeu, tamo junto!